Olá, amigos, muito boa noite. Nós vamos, neste momento, nos reunindo, nos aproximando, nos aconchegando, porque daqui a alguns minutinhos estaremos iniciando o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. E eu quero desde já agradecer a tua companhia, agradecer a tua presença, tuas vibrações amorosas, porque neste momento nós vamos nos aconchegando no ambiente do nosso lar, desse lar que hoje nos reúne por meio da tecnologia, por meio da internet, mas não deixa de formar a nossa grande família. E eu quero te convidar para que você contribua desde já com a divulgação da nossa atividade. Se você se sentir à vontade, você que está me acompanhando aqui pelo Facebook, compartilhe a transmissão na sua página pessoal, envie a informação de que nós estamos já ao vivo para a sua rede de contatos, pois quem não sabe que neste momento nós consigamos servir de instrumento para levar a mensagem do Evangelho, para levar uma prece a algum amigo querido que esteja precisando de todo esse acolhimento neste momento. Eu quero agradecer a sua presença, você que está me acompanhando pelo Facebook, e quero agradecer a presença de quem está comigo aqui também pelo Instagram. Pelo Facebook eu já vi chegando por aqui, eu quero agradecer a presença da Josi, deixa eu ver, da Jacira, da Beatriz, da Dora, da Maúde, boa noite Maúde, da Laura, sempre muito bom ter a sua companhia, seja bem-vinda. Jaciana, boa noite. Rosimar de Saquarema, boa noite. Lúcia Caetano de Guapi, seja bem-vinda, boa noite. Nossa companheira muito querida, Vera Lúcia Castelo Branco, sempre conosco, seja bem-vinda. Jussara do Rio de Janeiro, receba meu abraço. Dináurea, seja bem-vinda. Nossa irmã Celinha, a Sandra Silva, um prazer enorme te receber aqui no nosso lar virtual nessa noite. Seja bem-vinda. Márcia Bavarelli, Cristiana Russo, que está sempre conosco. Nossa querida Luzia, sempre nos acompanha trabalhando. Não sei onde Luzia está hoje. Espero que, onde estiver, que ela permaneça conosco até o final. Maria do Carmo de São João de Meriti, Cristiana Russo, César, seja bem-vindo, hoje está em Raiz da Serra, nossa querida Jesuidite de Porto Alegre, uma gaúcha entre nós, Lulimar, bom te tê-la aqui, Ellen, um abraço para você, para o Vitor, para o Vitinho, Verônica, boa noite, Mariana, boa noite, Janete, boa noite, Vladimar, Márcia Pinto, Rosiane, de Nilópolis, Maria Lu, de Saquarema. Agora mesmo eu estava vendo uma foto que você postou aí, o Malu, do encontro aí do pessoal do Polo de Comércio, muito bacana. Josi, seja bem-vinda, Aparecida de Magé, Tarcísio, grande abraço. Nélia, mês que vem eu tô por aí, viu? Um grande abraço. Cris, boa noite. Boa noite a todos os companheiros aqui pelo Instagram também. A Penha, o José, a Elaine. Sejam todos bem-vindos, Wanderson. Nós vamos então já estar na nossa hora. Eu te agradeço a sua companhia. Agradeço aqueles que estão compartilhando. Claro, isso é sempre uma atividade que você deve fazer se você se estiver à vontade. Viu? Nós vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje, e como sempre fazemos, começamos sempre com uma mensagem, uma página, né, para conduzir as nossas reflexões, para nos ambientar nesse ambiente diferente que nós vamos desfrutar a partir de agora com o nosso Evangelho no Lar. E vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva. Quero agradecer a presença da minha amiga Zaira também, aí conosco, estou vendo por aqui. Livro Fonte Viva, a lição é a lição 139, o capítulo com o título Na Obra de Salvação. É um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9.
E o trecho do Evangelho de Paulo diz assim: porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir então desse trecho do Evangelho de Paulo, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Emmanuel tece os seguintes comentários. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? E a cada pergunta feita por nós, para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparado por nossos amigos, incompreendido pelos nossos companheiros e até mesmo perseguido por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabortáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sobre as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humildade é a nossa família. A humanidade, é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua missão, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação ao que o Senhor nos chamou. Olha a lição muito importante que Emmanuel nos propôs hoje, falando aí sobre esse cultivo doentio de sentimentos de revolta, de ira, de queixa sistemática acerca da vida. E às vezes a gente se envolve nesse mar de lamentações e se esquece de que a nossa vida repousa sobre o controle das nossas próprias mãos. Nós somos os criadores da realidade que ora experimentamos. Se não por atos que praticamos nessa mesma existência, por atos pretéritos. E a vida nos foi feita não para a ira, mas para o exercício do amor, da tolerância, do perdão. E aqueles que se perdem em lamentações contínuas acabam trazendo aflições ainda maiores à própria existência, inclusive aflições de ordem patológica. A nossa ciência, a nossa medicina, estudando os refolhos da mente, há de dizer que aquele que fica alimentando um círculo vicioso de pensamentos negativos, de ódio, de raiva, de inveja, acaba por produzir patologias físicas no próprio corpo. Então vamos refletir acerca da necessidade do cultivo de pensamentos, de atos, de verbo salutar ao nosso redor. Eu te convido então nesse instante para fechar os teus olhos, para que nós possamos orar ao Mestre Jesus no início da atividade dessa noite, pedindo a Ele a presença amiga, pedindo a Ele o concurso dos amigos espirituais. Vamos orar.
Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor. Mais uma noite, Mestre, reunidos nesse nosso lar virtual, para iniciarmos o nosso Evangelho, rogando as Tuas bênçãos, mas sobretudo, Senhor, a presença dos Teus emissários que acompanham a nossa atividade, permitindo que o nosso lar receba nas noites do Evangelho um quanto especial da luz da Tua presença. Que a partir deste momento, Senhor, mesmo distantes fisicamente, consigamos nos conectar, percebendo desde já a Tua presença amorosa, que será representada pelo Verbo iluminador do Teu Evangelho. Que a nossa mente, Senhor, ao concurso desse ambiente sadio que agora se forma, se abra para a interpretação da mensagem evangélica dessa noite, nos trazendo remédio salutar à nossa inteligência e à nossa segurança e bem-estar espiritual. Se conosco, Jesus, abençoa-nos e permita-nos permanecer em absoluta paz. Que assim seja. Queridos amigos, eu quero agradecer a presença de quem chegou depois. Eu vi a Célia Montagnoli, a Débora Dias, de São João de Meriti, a Zélia Monsores, do Meia, a Imaculada, que bom que hoje você está por aqui, grande abraço. Valteia também está, Nilce chegou, seja bem-vinda. Maria Cristina, seja bem-vinda. Monique, quanto tempo, você anda bem sumida, hein? Seja bem-vinda. Kátia Borges, seja bem-vinda. Aqui pelo Facebook eu vi a Fabi, o Moro, a Jussara. Pelo Instagram. Estou me acostumando aqui também com a transmissão pelo Instagram. Agradecer a presença de quem chegou depois. Como vocês sabem, nós estudamos de forma continuada o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que não há uma regra para o estudo do Evangelho no lar. Alguns companheiros estudam mensagens que são abertas ao acaso, e eu prefiro estudar de forma contínua a partir do capítulo 1, para que nós tenhamos oportunidade de estarmos realizando o Evangelho e também estudando o Evangelho, de modo que quando chegarmos ao final, tenhamos perpassado todas as preciosas mensagens que foram reunidas por Kardec neste livro fabuloso. E nós já passamos pelo capítulo 1, já passamos pelo capítulo 2 do Evangelho, e na semana passada, quando infelizmente tivemos um problema técnico aqui na internet, no Facebook, e a transmissão pelo Facebook não ficou tão boa, mas no Instagram ficou perfeita, nós começamos o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você tem o Evangelho aí, abra para acompanhar a leitura, porque isso vai facilitar a sua compreensão, inclusive vai te permitir, entendendo melhor a mensagem, contribuir. Porque o Evangelho no Lar, ele é um espaço de reunião da família em torno do Evangelho para o diálogo. Então nós não estamos aqui realizando um monólogo. Você está aberto a contribuir no espaço aí do bate-papo, deixando a sua interpretação pessoal, a sua contribuição, o seu exemplo, a sua crítica, ou fazendo uma pergunta, o que for. Mas é muito importante que nós estejamos interagindo para enriquecer o nosso estudo. Hoje, nós vamos então para o segundo título do capítulo 3, que é o título Diferentes Categorias de Mundos Habitados. Vamos estudar os itens 3, 4 e 5. E o capítulo 3 tem o tema geral de Há muitas moradas na casa do Pai. Allan Kardec reservou o trecho contido no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, quando Jesus teria dito que havia muitas moradas na casa do Pai, e se assim não fosse, já nos teria dito, pois ele iria para nos preparar o lugar.
A partir dessa premissa do Evangelho de João, Allan Kardec estabelece diversos diálogos conosco no capítulo 3º. Semana passada estudamos sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. A erraticidade, que é o nome e que nós conferimos ao todo e qualquer ambiente espiritual, quando o espírito liberta-se do corpo. Então, de forma genérica, nós chamamos toda a vida do espírito, além liberto do corpo, de erraticidade. Não que a erraticidade seja um lugar de erros, nada disso. É porque a erraticidade leva esse nome porque os espíritos que lá se reúnem, nós somos ainda espíritos errantes. Agradecer a presença da Neuza. Viu, Neuza? Que beleza! Hoje nós conseguimos aqui estar transmitindo sem interrupções. Seja bem-vinda. Da G. Souza, seja bem-vinda. Da Neide, seja bem-vinda. Da Creuza, seja bem-vinda. Da Lana, seja bem-vinda. Do Eduardo. Olha, Eduardo, eu espero que hoje o cachorro do vizinho aqui não faça muito barulho para não ficar aí na nossa transmissão. A Soledade, seja bem-vinda. Sara Esteves, seja bem-vinda. Vamos então começar aqui a leitura do item 3º, do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Acompanhe aí atentamente. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são a condição dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há o que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores na categoria que o nosso. Usou a todos o nosso respeito. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam as soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que reinam, à medida que estas se desenvolvem, diminui as influências da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Olha que interessante. A partir desse momento aqui, Allan Kardec ele amplia o entendimento acerca da fala de Jesus de que havia muitas moradas. É claro que Jesus, quando se refere a diversas moradas, ele estava também falando da vida no mundo espiritual, ou seja, de que havia uma morada além da morada física. Mas Jesus também estava a sugerir que todos os planetas, todas as estrelas, todos os ambientes criados no universo são locais de habitação dos espíritos. E às vezes muitos companheiros combatem essa assertiva espírita, dizendo que o homem já viajou para outros planetas e não descobriu vida lá. Ou então que ele viajou para outros planetas e não encontrou os elementos essenciais para a vida nesses outros planetas. Entretanto, nós precisamos dizer que muitas vezes, quando o homem, muitas vezes não, todas as vezes, que o homem deixa o globo terrestre para ir em busca de explorar outros planetas e, assim sendo, tentar descobrir vidas em outros planetas, ele o faz sob a perspectiva daquilo que já conhece da matéria. Ou seja, no planeta Terra, a água, por exemplo, é um elemento indispensável para a vida da matéria. E aí ele vai para outros planetas e busca encontrar esse mineral. E se não encontra, como a água é indispensável para a vida física, ele tende a concluir que não existe vida naquele planeta. Entretanto, isso é um equívoco, porque da mesma forma que nós, para viver em ambientes diferentes desse globo, precisamos adaptar o nosso corpo físico, claro que são adaptações
pequenas, não é nada assim tão grosseiro, mas o homem que vive, por exemplo, no Brasil, não conseguiria viver facilmente no Alasca. Os corpos físicos no Alasca são constituídos de forma a assegurar a vida naquele estado de temperatura, de clima. De mesmo modo que quem vive na planície tem dificuldade de viver na serra, ou a gente, quando está saindo de um ambiente e subindo a serra, tem aqueles unidos no ouvido. Ou seja, no mesmo planeta, para que a vida se faça saudável e adequada em seus diferentes globos, o nosso corpo precisa se adaptar. Imagine então quais não seriam as necessidades diferenciadas para a vida em outros planetas que estão em distâncias diferentes do Sol, em posições diferentes no universo, com composições da matéria em estados diferentes, em estados que a gente sequer conhece. Infelizmente, não há vida material tal qual nós temos em outros planetas, ou pelo menos nos planetas que nós conhecemos. Porque nós sabemos que além do nosso sistema existem muitos outros sistemas que podem inclusive ter planetas como a Terra. Entretanto, é um equívoco nosso buscar por vida material exatamente como a nossa em planetas que estão em posição completamente diferente no espaço. A vida, para sobreviver, para existir lá, precisa se dar de acordo com as necessidades e características daquela estrela, daquele planeta. Alguém já falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. A Neuza disse, com certeza, o Dr. Bezerra já está tão sutil, poderia estar em Júpiter. E aí a Neuza traz aqui uma colocação interessante. Eles dizem que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai precisando muito menos da matéria. E aí, isso vai fazer com que ele esteja num globo que também seja mais sutil, menos grosseiro. A Valteia está dizendo, a transmissão está muito ruim. Infelizmente deve ser a tua internet, Valteia, porque hoje nós estamos aqui com a transmissão perfeita, sem nenhuma instabilidade, tá? Deve ser aí a sua internet. E quando a Neuza fala aqui sobre Júpiter, na Revista Espírita, que foi a revista criada, fundada, coordenada, né, por Allan Kardec, há muitos relatos de espíritos vivendo em outros planetas, que se comunicam por meio da mediunidade, dando notícias, trazendo informações da vida em outro planeta, inclusive em Júpiter, como ela mesma citou. Agradecer as contribuições valiosas da Neuza. Vamos continuar então a nossa leitura, vamos para o item 4. Nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal. Uma coisa importante, né? Nos diferentes mundos, a vida ela vai variar, tanto de acordo com as necessidades físicas, as necessidades espirituais, as necessidades morais. Tudo é diferente, né? A Rita de Cássia está dizendo aqui no Instagram, incrível, ontem foi comentado mais ou menos sobre isso. Que bacana, né? Não sei se foi no centro espírita dela, mas ela está informando que ontem ela estava estudando sobre isso. Bacana. Vamos então ao item 4. Nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria que os habita. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como se segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, mundos de prova e expiação, aonde o mal predomina e é efetivamente, né, o planeta em que estamos vivendo, que está num processo de transição, mas uma transição que ainda não se completou. Mundo de regeneração, nos quais a alma, que ainda tem o que expiar, aure novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal.
mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, razão porque aí vive o homem a braços com tanta miséria. E aí Kardec fala, olha, muito embora a gente não consiga traçar uma divisão certeira acerca dos mundos, com todas as suas características, nós podemos defini-los pelos espíritos que são seus habitantes, pela característica deles. E aí vai falar, os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações do homem. Depois nós passamos pelo mundo de prova e expiação, aonde nós experimentamos ainda já o início desse esforço de evolução, mas o mal predominando. Depois passamos para o mundo de regeneração, onde as almas aurem novas forças, onde se esforçam para que o bem predomine ao mal. Depois vamos para os mundos ditosos, aonde o bem sobrepuja o mal, para finalmente chegar nos mundos celestes ou divinos, local de habitação de espíritos puros, perfeitos. Essa distinção, inclusive, ela é bastante essencial quando a conjugamos com a escala espírita, que está lá pelas perguntas 100, 110, salvo o melhor juízo, de O Livro dos Espíritos, quando Kardec distingue os diferentes tipos de espírito pelas suas características, pelas suas conquistas, e isso vai se adequando àquela escala espírita apresentada por Kardec. É muito interessante fazer o estudo desse item de forma conjunta com o Livro dos Espíritos. E aí vamos para o item 5. Acompanhe aí a leitura. Deixa eu ver aqui. Se mais alguém falou alguma coisa. A Neuza falou, já podemos observar que o bem não está mais tão tímido. Efetivamente. Joana de Anjos, inclusive, diz assim, que nunca se amou como nos dias atuais. Tudo que o nosso planeta sofre, todas as experiências negativas que nós vamos vivendo, que são ruins e, entretanto, necessárias, Jesus disse que havia necessidade do escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo viesse, todas elas acabam nos promovendo a oportunidade de exercitar o amor, a tolerância, de conseguir progredir, avançar na escala evolutiva, né? Então são realmente muito claros as evidências de progresso do nosso planeta. A Nadir, seja bem-vinda, ela diz assim, você acredita que o bem não seja maior que o mal? Sou reticente nesse sentido. Olha, Nadir, como eu acabei de dizer, ainda nem tinha lido, né? Joana de Anjos diz que nunca se amou como nos dias atuais. Infelizmente, como diz até o Livro dos Espíritos, o mal ele é audacioso e o bem é tímido, até porque nós temos aquela compreensão de que o bem ele não merece propaganda, né? Senão ele perde o seu valor. Então o bem é tímido, a gente faz às vezes com esforços até pequeninos de reforma, de mudança de atitude, né? Então eu acredito sim que o bem ele hoje já começa pouco a pouco a sobrepor o mal. Só que o mal ele é muito audacioso, faz muita festa, né? Muita algazarra e acaba atraindo mais a nossa atenção. Ana Paula, seja bem-vinda, boa noite para você também. Adriana, é verdade, já conseguimos perceber muito mais espiritualidade na maioria das pessoas. Parece que a maioria está buscando o divino. Exato, às vezes a gente se reclama, o mundo não está progredindo, olha como é que está. Só que hoje nós vemos, por exemplo, cenas de intolerância e reclamamos, achamos um absurdo. Bacana. A própria constatação disso é um sinal de progresso. Por quê? Porque antes nós não estávamos reclamando da intolerância. Por quê? Porque todos nós éramos intolerantes. Hoje a gente assiste cenas de violência e reclama da violência, questiona. Bacana. É muito bom reclamar. Sinal de que nós já mudamos um patamar. Porque antes todos nós estávamos sendo violentos. Porque só chama atenção aquilo que é diferente. Né? Então a gente precisa atentar para isso. Todos esses sinais que a gente se questiona, reclama no nosso país, no nosso planeta,
são sinais evidentes de progresso, sinal de que parte considerável da população evoluiu e não tolera mais aquelas práticas que antes eram comuns, aceitáveis outrora, né? Aí a Malu diz, podemos dizer que nós encaramos um mundo de provas e expiações, e nossos filhos e netos nasceram após o 2000, nasceram um mundo de transição, e assim são espíritos mais depurados? Sim, Malu, nós podemos dizer que são espíritos mais apurados? Aí depende, né? Porque nós sabemos que nesses momentos de transição, muitos espíritos retornaram ao planeta como última chance, já que o mundo vai mudar, eles receberam última chance de se adequar às condições do planeta, né? Então, alguns são espíritos que vieram contribuir com o progresso do planeta, e outros são espíritos ainda em situação estacionária, que receberam a última oportunidade de reencarnação aqui, porque na próxima existência o mundo já mudou as suas características, e se eles não tiverem mudado, vão ser convidados a estarem num planeta que esteja vibrando de acordo com a condição deles. Então nós não podemos dizer que só porque estamos num processo de transição, os espíritos que estão reencarnando são mais apurados. Não podemos, né? Quem lê, por exemplo, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem lá um diálogo de Jesus com Ismael, em que Jesus manda Ismael ir às regiões mais trevosas do universo para buscar espíritos muito endividados que estavam presos ao passado, para reencarnarem no Brasil, para contribuírem com a edificação do Evangelho no Brasil e retificarem a sua trajetória. E aí nós vamos perceber que alguns conseguiram atingir o objetivo e outros não. Mas veja, Jesus convidou espíritos reticentes no mal para reencarnarem nesse momento de transição. E aí nós não podemos então concluir que seja sempre assim. Seja sempre assim. Só porque estamos em transição, os espíritos que estão retornando são espíritos melhores. Deixa eu ver mais o que alguém disse aqui. Neuza diz, Emmanuel nos diz que o mal não deve ser comentado. Exatamente, a frase dele é assim, o mal não merece comentário em tempo algum. Boa noite, Georgina. O Tarcísio diz, interpreta que a afirmação da predominância do mal se refira às imperfeições do que aqui ainda habitam, onde não podemos confundir com o silêncio dos bons. O bem é incessante. Estamos transitando em convites para o amor do bem maior. Porém, somos livres para exercer o livre-arbítrio e mudar quando quisermos. A doutrina espírita nos esclarece e alimenta a esperança na certa renovação do interior de todos nós. Palavras bonitas aí do Tarcísio contribuindo conosco, né? A Aparecida diz, o mundo em que vivemos é um planeta escola, e toda escola existem alunos que são aplicados e outros não. Muito bacana aí a comparação que a Aparecida nos trouxe. Mas o bom disso tudo é que todos iremos aprender de uma forma ou outra lição. A única fatalidade que estamos destinados é alcançar a perfeição. A Cristiane diz, e bendito sofrimento que temos neste mundo de prova e expiação, que nos faz evoluir. E saibamos que para bem morrer é preciso bem viver. Muito bacana aí a contribuição que vocês ofereceram. Vamos então para o último item, o item 5, o último parágrafo também, que diz assim, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as faces do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que este mundo comporta, passam para outros mais adiantados. E isso aqui é interessante a gente compreender, que às vezes a gente acha assim, bem, como o espírito está em processo contínuo, e isso acaba influenciando o processo contínuo do planeta, então nós fomos criados no mesmo instante que o planeta,
tivemos nossas primeiras encarnações aqui, vamos progredindo sempre, experimentando neste mesmo planeta todas as experiências que nós precisamos experimentar. É assim? Não. Por quê? Porque cada um caminha com uma determinada velocidade. Se fosse assim, todos nós, enquanto humanidade, teríamos que estar caminhando evolutivamente na mesma velocidade. Aí sim, todos vamos acompanhando o progresso do planeta. Entretanto, por exemplo, alguém falou aqui de Bezerra. Bezerra foi um espírito que conseguiu caminhar muito mais rápido. Então, ele conseguiu evoluir muito mais rápido que o progresso que estava se dando no planeta. Assim como o Chico. Então, ele não precisa continuar vinculado, caminhando na mesma velocidade que o planeta, porque ele já ascendeu. E alguns outros que caminham num passo mais lento. Por mais que a gente ache que o planeta caminha a passos lentos, mas tem aqueles que caminham a passos mais lentos ainda. E aí acabam, em um determinado momento, tendo que ser convidados a habitar um outro planeta, uma outra região, que esteja mais de acordo, porque o planeta progrediu e eles não. Então, respondendo aí, fazendo aqui um comentário acerca do que Kardec disse, né, esclarecendo, é preciso que a gente entenda isso. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outros mais adiantados e assim por diante, até chegarem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações em que uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. És-lhe uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, onde serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinam ao mal. Então veja, seria até extremamente cruel, né? Eu progredi, eu avancei, e aí eu preciso continuar vinculado a esse mesmo planeta. Ainda assim, veja, existem espíritos, até como o de Bezerra, né? Tem um diálogo muito interessante de Bezerra com Maria, em que ele, por ter alcançado um certo progresso evolutivo, é convidado a habitar um outro planeta, e ele pede a Maria para permanecer aqui por mais 50 anos, porque ele queria ajudar os espíritos que estavam aqui a progredir. Então vejam, ele é um espírito completamente desprendido e que quis desenvolver o seu ministério ainda aqui, socorrendo as nossas dores, as nossas feridas. Entretanto, seria um desprestígio para um espírito que já conseguiu alcançar a evolução pessoal ter que permanecer vinculado a um planeta ainda imperfeito, né? Então os espíritos eles vão galgando alcançar mundos melhores por conta do seu processo de evolução individual. Da mesma forma que aqueles que não conseguem acompanhar a evolução são enviados como um castigo a mundos ainda inferiores. A Neuza diz, e se não melhorarmos moralmente agora, na transformação do planeta, ao se tornar regeneração, iremos para outro planeta. Exatamente. Seja bem-vindo, Beto. Então, queridos amigos, eu estou com uma irritaçãozinha na garganta. Nós concluímos por aqui a reflexão do nosso Evangelho, estudando esse capítulo que é fascinante. Na semana que vem, nós vamos continuar, vamos aí estudar, deixa eu ver aqui qual vai ser o tema, destinação da Terra, a causa das misérias humanas, também um item bastante interessante. E eu convido vocês a estarem conosco na semana que vem. Mas nós não terminamos por aqui, porque vamos para o nosso momento musical, para a nossa oração final, né? Que nós sabemos aí que é importante essa oportunidade que nós temos de estar orando em conjunto nesse momento, unindo os nossos pensamentos. E esse momento final ele é tão valioso que os Espíritos Amigos nos sinalizam que nós podemos orar, orando aos Espíritos, pedir a eles que
manipulando os fluidos, magnetizem, fluidifiquem a água que vai se transformar num remédio, num elixir aí abençoado para as nossas dores e as nossas feridas. Então a gente sempre coloca uma canção, porque se não deu tempo de você separar o copo com água, enquanto tá tocando a música, você corre lá na cozinha, pega um copo com água e já vai posicionando o pensamento em prece para que nós consigamos ser abençoados pela presença dos Espíritos amigos nesse instante de oração final. E também a oração, a música já serve para nos ambientar aí, para entrarmos em estado de prece. Hoje eu trouxe uma canção que eu gosto muito, uma canção muito bonita, de uma companheira querida, trabalhadora incansável por meio da arte, por meio da sua voz, que é de uma beleza imensurável e que nos fala sobre um chamado muito importante realizado por Jesus. Nós vamos ouvir então de Maria Elza Tiscati, Chamado. Haveremos de amar.
seu amor, haveremos de amar, e ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando. Essa canção ela é lindíssima, uma mensagem aí de consolo, de acolhimento, de chamado verdadeiro, sincero que Jesus realiza e nos falando do nosso papel, do nosso dever, né, de que devemos edificar um mundo melhor, porque ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando. E nós vamos então aproveitar essa vibração amorosa que essa voz doce da Maria Elza nos proporcionou para estarmos orando, agradecendo os Espíritos queridos, agradecendo a Jesus pela atividade do nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Então eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos para que nós possamos orar, agradecendo a Deus por estarmos reunidos sob a guarda e proteção dEle, realizando o nosso Evangelho no Lar. Vamos orar. Amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, encerrando mais uma atividade de Evangelho no Lar na noite de hoje. A mensagem do Evangelho, maravilhosa como sempre, Senhor, hoje nos trouxe a convicção do progresso do nosso planeta, que é, na verdade, uma repercussão do progresso individual dos espíritos que o habitam. Mas nós estamos, Senhor, extremamente agradecidos pela mensagem do Evangelho que temos a oportunidade de trazer para o ambiente do nosso lar, para as nossas reflexões, ao ensejo de estarmos durante a leitura e diálogo, vibrando amorosamente pelo ambiente fraterno do nosso lar. Rogamos a Ti, Senhor da vida, amigos, nós vamos encerrando o nosso Evangelho por aqui, agradecendo a esses zelosos amigos espirituais que nos fizeram companhia, que estiveram conosco nos estimulando as reflexões do nosso Evangelho, agradecendo a presença de todos vocês. E durante a transmissão eu vi que alguns companheiros não curtiram a nossa página do Evangelho ainda. Então eu enviei o convite e espero que você esteja curtindo aí a página do nosso Evangelho para receber a informação sempre que estivermos online, ao vivo. Espero você no próximo domingo, às 21h30. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família e que consigamos estar juntos no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus.